Olá pessoal, vamos aqui para mais uma aula de Química. Hoje nós vamos fazer resolução de exercícios sobre as funções nitrogenadas aminas e amidas. No seu canal CPU, eu sou o professor Edgar Duarte. Exemplo de aplicação número 1. O cheiro rançoso de peixe é causado por aminas de baixa massa molar. Uma dessas aminas responsáveis pelo odor desagradável de peixe é a trimetilamina. Escreva a fórmula estrutural e molecular. Bom, trimetilamina. Nós temos a função amina. Isso vai nos remeter a lembrar que temos aí o átomo de nitrogênio como centro. Tri, nós temos 3 grupos substituintes do tipo metil. Então, nós podemos ver aí o nitrogênio como centro e os grupos substituintes metil sendo posicionado aí na cadeia. Então, nós temos a fórmula estrutural da trimetilamina. Lembrando aí que se trata de uma amina terciária. O nitrogênio teve todos os seus hidrogênios substituídos. A fórmula molecular da trimetilamina é simples. Basta contar o número de carbonos, 3 carbonos, C3, a quantidade de hidrogênios, H9, e acrescentar o nitrogênio. Então, a fórmula molecular da trimetilamina, C3H9N. Ok? Ok, pessoal, vamos lá para o nosso exemplo número 2, no qual está escrito aqui a fenilamina e a dietilamina, mostradas abaixo. Está aqui fenilamina, aqui é dietilamina, são aminas respectivamente. Bom, a classificação aqui é quanto ao número de hidrogênios substituídos, primário, secundário ou terciário. Vejamos a fenilamina. Aí você tem que o nitrogênio ainda tem 2 hidrogênios, ou seja, apenas um foi substituído. Então, trata-se de uma amina primária. Ok? No caso da dietilamina, você tem então 2 grupos etil e o nitrogênio tem apenas um hidrogênio, ou seja, 2 hidrogênios foram substituídos, o que vai te dar uma amina do tipo secundária. Então, a resposta seria pelo respectivamente primária e secundária. Ok? Então, isso é o que nós temos. Então, a fenilamina é primária, a dietilamina é secundária. Exemplo de aplicação número 3. Uma das aplicações mais importantes das aminas é na produção de medicamentos. Em remédios que combatem a gripe, por exemplo, entre outras substâncias, pode-se encontrar a amina abaixo. Então, aqui você tem a estrutura da amina, tá? E aqui você tem o nome N-metil-2-ciclohexil-1-metiletanamina. Trata-se de uma amina primária, secundária ou terciária. Aí nós podemos ver que eu tenho de um lado, ligado ao nitrogênio, um grupo metil, e a outra parte da estrutura ligada ao nitrogênio, ou seja, eu tenho 2 grupos ligados ao meu nitrogênio. Então, trata-se de uma amina do tipo secundária. Exemplo de aplicação número 4. A adrenalina tem fórmula estrutural dada abaixo. Então, essa aqui é a nossa molécula da adrenalina. Neste composto, podemos identificar os seguintes grupos funcionais. Vamos lá, os grupos funcionais.
quais eu posso ver? Eu vou perguntar aqui por eliminação. Eu tenho o grupo nitro, grupo NO2 aqui? Não, então nitrocompostos está fora. Eu tenho o grupo cetona, eu tenho C dupla O nessa molécula? Não, então cetona está fora, cetona está fora. Eu tenho enol, eu tenho dupla ligação aqui com o OH, eu tenho enol direto CH aqui? Não, então esse aqui também está fora. Vamos identificar então a alternativa que nos resta: álcool, amina e fenol. Bom, olha aqui, o grupo hidroxila ligado ao carbono é álcool, então achei o primeiro. Veja lá, o grupo nitrogênio com um hidrogênio e 2 grupos substituintes ligados, função amina. E aqui você tem o grupo hidroxila ligado ao anel aromático, é função fenol. Então aí nós temos fenol e, portanto, a nossa alternativa correta é álcool, amina e fenol. Nós temos os 3 grupos nessa molécula da adrenalina. Exemplo de aplicação 5. Um dos episódios da Copa da França de 98 mais noticiados no Brasil e no mundo foi o caso Ronaldinho. Especialistas apontaram estresse, depressão, ansiedade, pânico podem ter provocado a má atuação do jogador brasileiro. Na confirmação da hipótese de estresse, teriam sido alteradas as quantidades de 3 substâncias químicas excitatórias do cérebro: a noradrenalina, a serotonina e a dopamina. Pergunta: essas substâncias têm em comum as seguintes funções químicas: amida e fenol, amina e fenol, amida e álcool ou amina e álcool? Vejamos que, em primeiro lugar, nós podemos ver o grupo fenol. Se repete nas 3 substâncias, ok? Nós podemos ver também o grupo amina se repetindo nas 3 substâncias, ok? Então nós temos aí em comum os grupos amina e fenol. Beleza? Exemplo de aplicação número 6. No início de 1993, os jornais noticiaram que, quando uma pessoa se apaixona, o organismo sintetiza uma substância, etilfenilamina ou etilfenilamina, responsável pela excitação característica daquele estado. A classificação e o caráter químico desta amina são respectivamente: bom, classificação quanto à quantidade de hidrogênio substituído, se ela é primária, secundária ou terciária, e, no caso, caráter químico, se ela é ácido, base ou neutro. Vejamos o seguinte: essa daí é a fórmula estrutural da etilfenilamina. Nós podemos observar aí que nós temos ligado ao nitrogênio um grupo etil e ligado ao nitrogênio um grupo fenil, e aqui um hidrogênio. Então, pelo nome, eu posso ver que eu tenho etil e fenil ligados ao nitrogênio. Então, ela é uma amina do tipo secundária, porque eu tenho 2 grupos substituintes ligados. Então, a letra A está fora, letra B está fora. Eu tenho C, D e E para julgar se ela é ácida, se ela é básica ou se ela é neutra. Nota mental: todas as aminas têm caráter básico.
Então está aí a nossa alternativa correta. A etilfenilamina, ela é uma amina secundária e tem caráter básico. Exemplo de aplicação número 7. Marque a alternativa que contém o nome correto do composto abaixo. Então nós temos aqui uma cadeia. Essa amina é uma amina do tipo primária, dá para observar isso aqui. E eu tenho um grupo substituinte que está ligado a ela. Esse grupo substituinte ele tem uma característica, ele tem 4 carbonos na formação iso. Então 4 carbonos, eu tenho butil, e o posicionamento dessa cadeia, que eu poderia traduzir como um posicionamento semelhante a isso, tá? Vai me dar a característica iso. E aqui amina, então eu tenho isobutil amina. Olha o tanto que é simples nós deduzirmos o nome do composto. Não é metilpropil, tá? Metil N-propil, porque o metil poderia estar no carbono 1 ou no carbono 2. Então o nome não vale. Não é um butil terciário, tá? Não é um tercibutil, então tá fora. Não é um sec-butil. Não é um metil 3-amino propano. Eu tenho aqui isobutil amina. Esse carinha é a nossa alternativa correta. Exemplo de aplicação número 8. Assinale a amida que apresenta o maior número de ramificações na cadeia carbônica e no nitrogênio do grupo amida. Se nós observarmos, aqui eu tenho N, aqui eu tenho NN, aqui eu não tenho, aqui eu tenho NN, aqui eu tenho 3,5,5, aqui eu tenho NN, NN, 5,5. É perceptível que o grupo NN da letra C, junto com o grupo 3,5,5, me dá o maior número de ramificações na cadeia principal e do nitrogênio grupo amida. Vejamos aqui então a cadeia. Aqui está a cadeia em questão. Aqui nós podemos ver os grupos metil da cadeia principal, que é o heptano. Aqui nós podemos ver o grupo etil e o grupo tercibutil do grupo amida. Então aqui eu tenho o maior número de ramificações. Beleza? Exemplo de aplicação número 9. Indique o nome do composto com a fórmula molecular a seguir. Bom, primeira coisa que nós temos que analisar: quem é a cadeia principal e quem são as ramificações, quem são os grupos substituintes e etc. Vejamos, a cadeia principal ela é formada aí por 1, 2, 3, 4, 5. Então eu tenho pente, 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 pente. A letra E é um hexa, está fora. Então eu tenho pentan, cadeia principal. Eu tenho aqui um grupo metil. Esse grupo metil aqui não aparece, está fora. Aqui aparece, aqui não aparece o grupo etil. Então eu fico entre a letra B e a letra C. Aí agora eu tenho o meu grupo que é chamado de fenil. Olha só, aqui é benzil, então está errado. O grupo ele é o fenil. Então eu tenho aí a minha alternativa correta, a letra B, NN, fenilmetil, ordem alfabética, F antes de M, pentan, cadeia principal, amida, função, NN, fenilmetilpentanamida. Essa é a nossa alternativa
correta. Exemplo de aplicação número 10. Assinale a fórmula estrutural da amida, cujo nome é O-isopropilbenzamida. O-isopropilbenzamida. Só para nós lembrarmos um detalhe, já estudamos lá no grupo dos hidrocarbonetos as posições relativas no anel aromático. Nós chamamos a posição 1, qualquer ponto de partida dos 6 carbonos, e relativamente a essa posição 1, nós temos a posição orto, a posição meta e a posição para. Então, posição 1, 2 é orto, posição 1, 3 é meta, posição 1, 4 é para. Aqui, se nós olharmos, nós temos O referente a orto-isopropilbenzamida, tá? Então eu tenho aqui o grupo isopropil e a benzamida na posição orto, posição relativa entre eles. Quer dizer, um grupo está na posição 1 e o outro grupo está na posição 2. Se eu observar a letra A, eu tenho posição 1, 2. Na letra B, eu tenho posições 1, 3. Então, é posição meta. Se eu olhar na letra C, eu também tenho posição 1, 3. É meta. Na letra D, eu tenho posição 1, 2. E na letra E, eu tenho posição 1, 4, que é posição para. Na minha questão, eu quero posição orto. Se eu observar o próximo ponto, ele vem aqui, é o isopropil. Isopropil. Esse cara, ele é um isopropil. O que diferencia da letra A, que eu tenho o N-propil. Ok? Então, aí, por essa situação, nós identificamos a alternativa correta, e é a letra D. Exemplo de aplicação número 11. O acetaminofém é uma substância que tem propriedades analgésicas e antipiréticas. Ela é comercializada com o nome de Tilenol e sua fórmula encontra-se esquematizada abaixo. Bom, aqui nós temos a estrutura, tá, do acetaminofém. Essa estrutura aqui, que é comercialmente chamada de Tilenol. Muitos aí já podem ter visto, tomado Tilenol. Assinale a ou as alternativa ou alternativas correta ou corretas em relação ao acetaminofém ou em relação ao Tilenol. Bom, primeira situação. Pertence à classe dos fenóis? Sim. Esse grupo aqui é um fenol. Então, a proposição A está correta. Contém também a função amida. Bom, eu tenho aqui C, dupla O, N. Olha a função amida, o grupo funcional amida. A letra B também está correta. Tem fórmula molecular C8H9NO2. Bom, posso contar. 6 carbonos do anel aromático, 7, 8, C8. 3 hidrogênios, 4 hidrogênios, 5, 6, 7, 8, 9. H9. Eu tenho apenas um nitrogênio, está aqui. E um oxigênio aqui e outro do grupo hidroxila, O2. Então a letra C também está correta. D. Pertence à classe das substâncias aromáticas devido à presença do anel benzênico?
Bom, eu tenho um anel aromático e, por isso, a letra D também está correta. Ou seja, todas as alternativas estão corretas. Ei. Nunca deixe ninguém te dizer que não pode fazer uma coisa. Nem mesmo eu. Tá bem? Tá bem. Se você tem um sonho, tem que correr atrás dele. As pessoas não conseguem vencer e dizem que você também não vai vencer. Se você quer uma coisa, corre atrás. Ponto. Não vou esperar que o mundo irá mudar tão depressa assim, a luz dominar e as trevas acabar. Eu vou lutar, acreditar até o fim. Vou caminhar e te buscar até te encontrar. E sempre devagar eu vou me aproximar do pouco que sonhei, de todos que eu amar. O tempo vai passar, mas não desistirei. Eu vou te entregar o amor que eu sonhei.